bonita, né? Então, tá muito. Todo mundo tomou banho aqui? Tomou? Será que tomou? Tomou, amiga? Eu também. Ah, bom, eu também tomei. Tô bem limpinha aqui. Amiga, Tá. vamos cantar um hino hoje, tá? Tá, vamos cantar. Então vamos. Fico feliz em vir em tua casa, tá? Tá, vamos. 1, 2, 3 e já! Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia! Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Agora, amiga, faz aí que eu vou fazer o back vocal, tá? Tá. Bendita o nome do Senhor, tá bom? Bendito o nome do Senhor. Oh, bendito! Bendito o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Pra sempre. Amém! Amém. Muito lindo! Gente, a glória de Deus descendo agora aqui. Muito lindo, amiga! Amiga, você conhece aquele hino do elefante? Se eu fosse um elefante. Conheço. Então vai lá. Puxa o barco aí, vai. Se eu fosse um Se elefante. eu fosse um elefante. Ih, essa emociona mesmo! Ela comeu muito! E falou que ele é um elefante! Ai, vai, desculpa aí, amiga, desculpa. Começa tudo de novo. Com raiva. Não tô escutando nada. Fala mais alto aí. Fico feliz. Que fico feliz! Tá prestando atenção em nada. Desculpa, criançada. Vai, amiga, e canta o elefante. Se eu fosse um Elefante, com a minha tromba eu iria louvar. Não, tá muito baixo. Vou deixar mais alto. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas sem elefante nenhum. Ih, amiga, nós esquecemos o urso. Vamos de novo. Direitinho agora. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de cantar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Esquecemos de novo, né, amiga? Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Amiga, agora você vai cantar um hino especial pra nós. O toque-toque, toque-toque-toque. Aquele que a menina lá em Zanala era É esse aí mesmo. Canta pra nós. Toque, 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 alguém me dá tapa. Oi, escutou? Amiga, é o lobo mau. Não tem lobo mal não. Quem tem Jesus não tem lobo mal não. Pra parar com a bobiça, tá? Vai de novo. Não? Tem ninguém ali não, tá? É Jesus que tá batendo na porta, sabia? Vai, continua aí que você vai ver que é Jesus. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, você não pode entrar. Isso aí. Agora é você, amiga. Amiga, não sei, continua aí. Não? Não. Faz o back vocal pra mim. Vou fazer. Toque, toque, toque,
moda! Oi, Serena! Oi, Sebastiana! Vocês viram que hoje começou diferente, crianças? A Serena e a Sebastiana me deram uma ajuda, cantaram e cantaram bonito, né? E vocês em casa também cantaram? Adoraram bastante a Deus? Olha lá, hein? Vamos fazer o favor, vocês só ficaram rindo delas, né? Porque elas são um pouco engraçadas, né? Mas só crianças que elas se esqueceram de alguma coisa. Quem aí sabe o que foi que elas esqueceram? É uma coisa principal. Eu acho que elas estavam tão empolgadas, né, por hoje fazer a parte do louvor, que acabou passando desapercebido. Mas na hora que a tia foi assistir, a tia notou, e eu acho que vocês também perceberam, não é verdade? Elas esqueceram de fazer a oração. Ô, Serena e Sebastiana, espero que vocês estejam aí assistindo, ó. E da próxima vez vocês não fazem esse papelão aí não, viu? Tem que fazer a oração, ó. O crente que pouco ora, ele não tem vitória, né? Tem que orar sempre que a gente começa a escolinha, né? Nós abrimos ela com uma oração para que o Senhor possa, né, cuidar de tudo, nos abençoar. Mas nós não vamos deixar de orar não, tá? Nós vamos fechar os nossos olhos agora para nós fazermos a oração, né? Pedir a Deus para que Deus continue abençoando na escolinha e dê sabedoria também para Sebastiana e para Serena para elas não esquecerem mais de fazer a oração. Vamos lá, crianças? Papai do céu, que o Senhor esteja conosco em mais uma escolinha, abençoando a todas as crianças de casa que estão acompanhando, abrindo o entendimento deles para que eles possam entender as histórias que a tia tem contado para eles e que possa ficar lá no coraçãozinho deles. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Agora sim, agora nós podemos começar, tá bom, crianças? Vamos lembrar então. A tia começou a contar para vocês a história do livro de Ruth, né? Ruth, ela foi uma personagem tão importante que tem um livro na Bíblia com o nome dela. Vamos lembrar só um pouquinho, né, do que nós vimos lá na semana passada, porque se alguém esqueceu, aí vai lembrar, né, para conseguir acompanhar o que a tia vai contar hoje. Vocês se lembram daquela mulher chamada Noemi, que ela perdeu o esposo Elimeleque, perdeu os filhos, né, e ela se viu só em uma terra distante com as duas noras dela, Orfa e Ruth, né? E aí vocês se lembram que ela falou para elas que ela já não tinha mais nada para oferecer, né? Ela ficou sabendo que lá em Belém de Judá estava tendo muita fartura de alimento, né? Deus estava abençoando aquela terra novamente com pão, então que ela ia retornar para lá. Mas que as noras dela deveriam cada uma, né, voltar para a sua parentela, né, para a casa do pai, da mãe e dar continuidade à vida delas, não é mesmo? Vocês se lembram que a tia contou, né? E aí, vocês se lembram que Orfa, né, ela insistiu um pouco, mas ela acabou, né, voltando mesmo lá para a casa do pai, da mãe. Mas Ruth, ela permaneceu fiel ali, ó, do lado da sogra dela, né? Ela disse para ela, onde quer que você for, eu vou também, né? O seu povo é o meu povo, o seu Deus, ele é o meu Deus. E aí vocês se lembram que elas retornaram então, né? Noemi viu que já não tinha o que fazer mesmo. Ela ia ter que aceitar, né, e carregar a nora dela junta. Mas tinha um propósito aí na vida de Ruth. Não é verdade, crianças? E elas retornaram, né, para Belém de Judá. Então Noemi voltou para a casa onde ela morou com o esposo dela, com os filhos, né? Aquelas terras lá que pertenciam a Elimeleque. E aí, crianças, elas precisavam, né, de um sustento, né? Elas precisavam de alimento para que elas pudessem, né, sobreviver, né, se alimentar, fazer lá as comidas na qual elas necessitavam no seu dia a dia. Então Ruth virou para a sogra dela, né, e falou: Noemi, estou pensando em algum campo próximo daqui para que eu possa recolher, né, os alimentos conforme as pessoas forem colhendo aquilo que cair. Eu vou pegar, né, para que nós possamos sobreviver com isso. Será que você me autoriza a ir até um desses campos aí para que eu possa fazer isso? Claro que Noemi autorizou a ela, né? Ela falou, pode ir sim, né? Vai lá, faça dessa forma.
E, crianças, ali naquela região, Noemi, ela tinha um parente distante por parte do seu esposo, por parte de Elimeleque, que era Boaz. Esse rapaz chamado Boaz, ele tinha um campo bem grande lá próximo, com muitas plantações, onde, né, nesse período da colheita, os seus trabalhadores, né, os servos dele, estavam retirando aquele alimento. E vocês acreditam que Noemi, que Ruth, né, na verdade, ela foi justamente para os campos, né, desse parente distante de Noemi sem saber, né? Mas era Deus cuidando dela, né, guiando ela, né, porque nada acontece por acaso. E aí, crianças, um rapaz, né, servos, né, lá de Boaz, viu, né, ela, aquela moça diferente, pegando lá, né, aquelas sobras, deixou, né, ela lá. E foi quando Boaz, ele estava passando por ali e ele avistou Ruth. Ele viu aquela moça, né, e ele conhecia todas aquelas pessoas que estavam sempre ali colhendo aqueles mantimentos. E aí ele perguntou para um dos seus servos, né, quem que é essa moça aí, diferente, que está aqui colhendo esse alimento? Aí ele disse, né, o senhor não sabe? Essa moça é aquela moabita que veio lá de Moabe com Noemi, que não deixou ela só, né? Aconteceu tudo que teve aí, mas ela veio com ela aqui para a terra de Belém de Judá. É ela, essa moça que está ali, né? E ele achou interessante aquilo, né? Ver aquela moça ali que esteve sempre ao lado, né, da sogra. E foi aí, crianças, que Boaz, né, ele caminhou em direção a Ruth e ele falou para ela que ela poderia ficar ali colhendo daquele alimento, né, que ela ia ser tratada bem, que aqueles homens que estavam ali, né, vigiando aquelas mulheres, todos aqueles que estavam ali trabalhando iam respeitar a ela e que ela não precisava se preocupar e que era para ela permanecer ali no campo dele, colhendo ali, né, daquele alimento onde pertencia, né, aquela plantação pertencia a ele, e que ela não precisava se preocupar, que era para ela ficar somente ali, né? Ela ficou muito feliz, né? Olha, coisa boa, então ela já tinha alimento garantido, não é verdade? E aí, crianças, ela não entendeu muito bem, né? Ela virou para ele, né, e perguntou para ele, mas por que o senhor está sendo tão bom assim comigo? Né? Eu sou uma moça estrangeira que vim lá de uma outra terra, né? Ele nem conhecia ela. Só que aí ele falou para ela, né, que ele tinha gostado muito, né? Ela tinha achado graça aos olhos dele pelo fato, né, de saber o que ela tinha feito pela sogra, né? Tudo que elas tinham passado. E ela mesmo assim permaneceu ali ao lado da sogra dela, ajudando a ela. E aquilo que ela estava fazendo, né, era para a sobrevivência da sogra também, né? Então aquilo ali chamou muito a atenção dele. E ela ficou muito agradecida, muito feliz. Nesse momento ela se prostrou ao chão, né? Ela ficou emocionada e muito agradecida a ele. E aí ele falou para ela assim, olha, quando, né, todas as pessoas aqui, as moças, né, que trabalham para mim, os servos, todos forem se juntar para se alimentar, você vai junto também, né? Você tome uma porção lá junto com eles, se alimente. Quando os meus homens forem buscar água, você também pode tomar dessa água. Olha que maravilha, né, crianças? Então ela estava sendo muito abençoada nesse lugar ali onde ela estava. E aí foi quando deu a hora, né, de todos eles se reunirem para se alimentar. Então ela foi, se sentou junto com aqueles que ali estavam, ela comeu bastante e ela guardou até um pouco para sua sogra. Ela guardou um pouco para Noemi, ela estava sempre se lembrando dela, né? E aí ela juntou aquela porção, né, colocou ali guardadinho direitinho e voltando, né, ao trabalho, Boaz falou para os servos deles assim, ó, olha, vocês vão deixar essa moça pegando o alimento tranquilamente e aí vocês deixam cair um pouco mais de alimento no chão, né, para que ela possa ter bastante
abundante fartura. Olha como que Deus é maravilhoso, né, criança? Ele está sempre cuidando, né, dos seus filhos. E dessa forma os servos dele faziam, né? Ela ia pegando, eles iam, né, fingindo que não estava vendo, deixava cair um pouquinho para ela pegar um pouco mais. E quando o dia terminou, crianças, ela encheu um saco assim bem grandão com alimento para que ela pudesse levar para casa. Às vezes vocês devem estar pensando, né? Mas ué, que alimento que é esse que ela, né, estava pegando, né? O trigo, sabe? Hoje nós, né, vamos no supermercado, a gente já compra, a mamãe compra, por exemplo, a farinha de trigo pronta, o pão pronto, né? Naquela época não, crianças, né? Eles tinham que fazer todo o processo para eles terem, né, aquele ingrediente para se preparar, assim, aquele alimento do qual eles precisavam. Dava um trabalhão, né? E olha para vocês verem que nora boa foi essa Ruth, né? Hoje as coisas são bem mais fáceis pra gente. E aí, quando Noemi avistou ela de longe, com aquela fartura de alimento, crianças, nossa, Noemi, ela ficou muito feliz. Ela ficou muito feliz, surpreendida e perguntou para ela, né? Minha filha, onde que você, né? Qual o campo que você foi, que você conseguiu tanto alimento, que você foi tão abençoada? E aí ela contou toda a história, né? Do que tinha acontecido naquele dia, conforme a tia contou para vocês. Ela falou para Noemi. E aí, Noemi, né? Ela pensou, realmente, né? Boaz, ele é um homem muito bom, né? Ela sabia que ele fazia parte, né, da família, né? Era bem distante, mas fazia parte da família. E aí, crianças, né, a sogra dela falou também para ela permanecer lá no campo dele. Sabe por quê? Porque Boaz, ele podia redimir a ela. O que que isso significa? Ele era um rapaz, né? E ele poderia assumir ela, ele poderia assumir Ruth como esposa, ele poderia se casar com ela, assim ele iria cuidar dela, da sua sogra Noemi, e também cuidar de toda aquela terra, né, que era de Elimeleque. Então, olha para vocês verem, né? Pensa, tô achando que vai dar casamento essa história aí, hein, criança? O que vocês acham? Então, né, tinha essa possibilidade aí por trás, que nós vamos, né, descobrir mais à frente se isso daí vai funcionar, nesses planos aí que Noemi, né, ela pensou que poderia ser possível, se isso daí vai acontecer. Mas aí, né, Ruth, ela ficou ali, né, com aquelas outras moças, colhendo daquele alimento, até quando, né, terminou ali o período, né, referente à colheita daquele alimento, né? Então, olha para vocês verem, né? Deus, ele esteve sempre presente, né? Ajudando, guiando os passos, né? Tanto de Ruth, né? Quanto de Noemi, né? E ela estava sendo muito abençoada pela decisão que ela tomou, né? Claro que foi Deus, nós sabemos, né, que foi Deus que guiou ela, né, a tomar a melhor decisão em estar ao lado da sogra dela, não é verdade? Pois bem, crianças, por hoje é só, tá bom? Vocês continuem aí, ó, ligadinhos, né? Aqueles que já são maiorzinhos, que já sabem ler, pode pegar lá a Bíblia, né? Lá no livro de Ruth, é o 8º livro da Bíblia. Né? Vocês podem ir lá ver, né, que vai estar descrito lá tudo isso que a tia está contando para vocês, né, na história do livro de Ruth. Lembrando, né, que a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela é o nosso alimento espiritual, né, o que nos fortalece a cada dia mais, que nós possamos sempre tirar um tempo, né, do nosso dia para ler a Bíblia, fazer as orações, na verdade, Deus, ele tem feito muito por nós e a gente não tem feito nada, né? Nós temos que melhorar muito e que hoje, né, vocês são crianças ainda, né? Que vocês possam criar esse hábito, que vocês vão crescer, né, desta forma e a cada dia melhorando. Tá bom, crianças? Fiquem com Deus, um abração para vocês, que Deus possa abençoar o lar de cada um. Tá bom? E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!